Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Prova dos 9, emissão para o dia 11 de junho de 2023. De 15 em 15 dias aqui estamos para debater alguns dos assuntos da atualidade regional com os nossos comentadores. Hoje em estúdio contamos com a presença de João Carlos Almeida pelo PSD e pelo Partido Socialista Vítor Cavalheiro. Não é possível termos, por motivos profissionais, termos Cátia Pinto do Partido Chega. Vamos então, sem perder mais tempo, já para o primeiro tema. O primeiro tema que foi proposto para aqui falarmos tem a ver com os protocolos que foram aprovados na última reunião do Executivo Municipal da Sertã com as associações culturais, recreativas, desportivas e outras. Esses protocolos de colaboração. João Carlos Almeida, uma das críticas que era apontado pela oposição no anterior mandato era de que estes protocolos deveriam ser assinados o mais cedo possível. Neste momento estão a ser assinados em junho. Já é um avanço naquilo que era a ideia e que era aquilo que se pretendia que fosse o mais cedo possível. Ora, então começo por cumprimentar o Vítor Cavalheiro, o Luís Buscaia e todo o auditório. Eu penso que quando falamos em associações, a primeira coisa que me vem à cabeça de facto é exatamente isso, porque na altura, enquanto oposição, o Sr. Presidente Carlos Miranda defendia que as associações deveriam saber com o que contam e, portanto, desde o início do ano deveriam ter já os protocolos assinados. E depois, em determinada altura, também disse que não se poderia dar tudo a todos e, portanto, que havia de haver critérios. Houve, em determinada altura, até um debate, porque houve um donativo da Câmara Municipal no tempo do PSD ao Centro Social Nossa Senhora da Assunção, que coincidiu mais ou menos com um evento que foi um jantar que normalmente é comparticipado pela Junta de Freguesia para os idosos e que também tinha a colaboração do Centro Social Nossa Senhora da Assunção. E, portanto, foi criticado esse apoio financeiro ao grupo porque partiu-se do princípio que era para apoiar o dito evento de gastronómico, digamos assim, o jantar que houve, ou o almoço que houve, no fundo, que há anualmente. Eu depois contrapus isso em Assembleia Municipal e, portanto, ele fez questão de até fazer, na altura, uma outra intervenção sobre o assunto. E, portanto, para dizer que as coisas continuam mais ou menos da mesma forma, ou seja, defendeu em determinada altura, e posso aqui até passar uma parte dessa intervenção, em que o senhor, na altura, o senhor vereador Carlos Miranda, admite que o problema é mais profundo do que se passou na reunião, que era a reunião da Assembleia que eu estava a referir. A verdade é que o município da Sertã não tem nenhum regulamento de apoio às associações. E, portanto, é assim, após pesquisa no site da Câmara, encontramos os mais variados regulamentos, não existindo um que defina critérios de metodologias para apoio às associações. O município pretende tratar de forma equitativa as associações. Não há critérios e valores a atribuir na quantidade de pedidos a associações que podem ser disponibilizados. Queremos garantir a transparência e valorizar o mérito das associações. Portanto, ou seja, defendia que havia de haver um regulamento. Não há, até ao momento, um regulamento. Os atrasos das coisas não foi devido a um regulamento, porque não saiu nenhum regulamento. Portanto, continua-se com os protocolos que vinham, com algumas alterações pontuais, mas que vinham anteriormente. Aliás, se neste momento foi aprovado em sessão de Câmara um valor de 172.875 euros para 60 associações, estamos a falar de associações culturais e recreativas que não têm
um compromisso com pessoas, têm apenas eventos anuais que vão fazendo e são esses eventos que vão sendo apoiados. E neste momento foram solicitados até 15 de janeiro todos os contributos das associações para que se fazer o tal protocolo. Poderá servir mais tarde também para o tal dito regulamento. Acontece que os montantes são idênticos aos anos anteriores, mais coisa, menos coisa. Eu até falei nisso em determinada Assembleia Municipal, sobre até o aumento dos apoios às associações, quando foi a apresentação das contas. Mas continua-se a ver aqui que, para além do montante ser idêntico, há aqui uma distribuição que, mais coisa, menos coisa, em algumas situações até veio prejudicar algumas associações. E, portanto, continuamos a ter os mesmos atrasos, porque estamos a falar de associações culturais e recreativas que não têm grandes compromissos assumidos, portanto, têm os apoios dos eventos, de alguns eventos, poucos, não são muitos, 2, 3, 4, dependendo das associações. E quando estamos a falar de eventos, passeios pedestres, torneios de chinquilho e outros, passeios de motorizadas, festas das sopas, coisas do género. E, portanto, que fazem aqueles eventos, serve para angariar algum dinheiro para as associações, e todo o apoio que vem da Câmara é bem-vindo. Eu já fiz parte das associações e sei como é que é. Agora a gente está lá para angariar dinheiro para obras de beneficiação, muitas vezes da sede, muitas vezes de situações de equipamentos que são precisos. E, portanto, as associações são muito importantes, como já chegamos à conclusão, para o nosso Conselho. Mas depois há o problema, é que nós estamos a meados de junho e não recebemos nada. Pelo menos associações que têm responsabilidades. E, portanto, a questão aqui é, para as associações que têm responsabilidades e que não são associações culturais e recreativas, como é que podem andar metade do ano sem receber os apoios da Câmara? E pode-se questionar. Ok, o Presidente veio dizer que o processo é complexo e demorado. Mas já o era antes, quando ele criticava. É o mesmo. Aliás, os protocolos de responsabilidade com as associações que têm e que movimentam centenas de milhares de euros no Conselho infelizmente, não foram alterados. Nós vivemos com os mesmos montantes, dos mesmos protocolos de há muitos anos a esta parte, com as dificuldades que são conhecidas com o aumento das circunstâncias, nomeadamente a nível de combustíveis, de alimentação e outros. Portanto, se o protocolo é o mesmo do ano passado, do ano anterior e do ano anterior, que é um copy-paste, eu coloco a questão porque é que a meio do ano ainda não estão, ou só ao meio do ano são assinados. É que nos são colocados para assinar. Até ao meio do ano não se recebeu €1 da Câmara Municipal. E, portanto, eu coloco a questão, se calhar não unicamente aqui, mas se calhar vou colocá-la noutros âmbitos, como é meu hábito, em representação noutras andanças. Portanto, é assim, é muito fácil criticar quando se está na oposição, sem conhecimento, se calhar, das matérias, ou muitas vezes criticar por criticar. E, portanto, o que estamos aqui a passar, de facto, é exatamente o mesmo ou pior de quando se criticava. Porque eu não tenho conhecimento se, de facto, as associações com grandes responsabilidades passariam metade do ano sem receber. Pronto. Depois não é só, vamos lá ver, nós sabemos que da parte da Câmara vamos receber a totalidade. De uma vez, provavelmente. Mas não havia necessidade, porque há compromissos mensalmente. E, portanto, passar meio do ano, quando se faz conta com uma determinada verba, e passar meio ano sem receber, de facto, pode ser dramático. Agora, para passar a voz ao Vítor Cavalheiro, pois eu posso dizer mais algumas coisas, dizer que estive a olhar um pouco para aquilo que foi aprovado na última sessão de Câmara, nos apoios às 60 associações
E há uma novidade, que é quando reunido com as associações, foi dito mais ou menos que iria haver 20 mil euros de um apoio fixo às associações. O que é apoio fixo? É que cada associação, independentemente da atividade que ela tenha, recebe 200 euros. Afinal de contas, os 20 mil euros passaram a 10 mil. Depois há um valor variável, que é os eventos que vão fazendo, e o valor de interesse, chama o interesse municipal. Porque se formos a ver, todos os eventos são de interesse municipal, porque fazem mexer as pessoas, fazem movimentar meios, fazem fazer compras daqui a acolá. São todos, é uma questão de designação. Mas, de facto, depois há os valores variáveis que dão 150 euros a um passeio de pedestre, por exemplo, a um torneio de 5 kg dão 250, aos carrinhos de regulamentos dão 250, isto mais ou menos distribuído por cada evento de cada associação. Outros têm passeios de TTT, BTT, seja o que for. Agora, critérios. Uma coisa que será muito criticada e que também me deixa algumas dúvidas. Porque é que algumas associações têm o Festival das Sopas, é-lhes dado 150 euros. E outras associações têm o mesmo Festival das Sopas, é-lhes atribuído 500 euros. De interesse concelhio, vamos lá ver, se o mesmo evento não tem o mesmo valor numa outra associação diferente, deixa a questão porque é que isto acontece. O mesmo se pode dizer para o passeio micológico. Por acaso, até há só 2 casos, mas eu questiono porque é que uma associação tem 500 euros, o passeio micológico é considerado de interesse concelhio, e depois a mesma coisa no outro passeio micológico, mas noutra associação, já só tem 150 euros e já é um variável, já não é interesse concelhio. Portanto, é assim, há aqui alguns lapsos que eu acho que deviam ser explicados ou deviam ser revistos, porque associações deste género devem ser tratadas todas como igual, o que varia é o tipo de, digamos que, de atividades. Ora, a mesma atividade em associações diferentes têm que ser tratadas da mesma forma. Ou é interesse concelhio para uma, ou não é interesse concelhio para outra, ou são todas tratadas com 150 euros, ou são todas tratadas com 500 euros. Não é o valor que está em causa, é o diferencial de tratamento. Portanto, provavelmente tem a ver com os técnicos que trataram do assunto, pode não ter a ver diretamente com o Presidente, o Presidente tem que explicar a situação. E, portanto, para já é aquilo que eu tenho sobre associações no primeiro round. Vítor, boa tarde. Havia necessidade ou não havia necessidade de esperar tanto tempo ou tantos meses para virem à aprovação estes protocolos? Então, cumprimentar primeiro também o João Carlos Almeida, o Luís Viscaia e os ouvintes da Rádio Contestável. Pois é, eu fui também um dos críticos em tempos, toda a gente sabe, portanto, até porque fazia parte de uma associação e estava sempre com o credo na boca, como se costuma dizer, na realidade fui um dos críticos de os protocolos normalmente serem feitos praticamente no final do ano. O João Carlos Almeida também já aqui disse muito sobre isso. Não estarei de acordo com a totalidade das coisas que disse, eventualmente com uma outra posso estar. É verdade que parece-me, pelo menos temos essa noção, que há aqui um ligeiro melhoramento numa antecipação, porque eu recordo-me que normalmente era mesmo no final do ano, era em dezembro, normalmente, novembro, dezembro. Estamos em junho, há já aqui alguma redução. Pronto, mas se calhar não será a redução ideal, não será realmente, portanto, aquilo que às vezes nós, quando estamos na oposição, o João Carlos disse, é verdade, eu também já estive nesse papel, nos 2 papéis, e às vezes dizemos uma coisa e depois não temos, quando chegamos ao poder, não temos hipótese de a concretizar
de acordo com aquilo que andámos a pregar durante algum tempo. Eu estou convencido que, embora seja dito também aqui pelo Presidente que há alguma complexidade neste processo, e há aqui também uma parte, pronto, das pessoas que tratam deste assunto, das coletividades, etc., também às vezes não é fácil chegar a consensos e isso, mas eu estou convencido que este ano estamos a falar já em junho, os protocolos creio que já foram, não sei se foram assinados, eu não participei na última pelo menos foram aprovados, agora resta a formalização. Foram aprovados, serão, creio que também, porque às vezes eram aprovados e depois demoravam muito tempo a ser assinados ou serem passados para o papel e haver a assinatura da entidade, Câmara e da Associação, também demorava algum tempo. Se foram aprovados, espero bem que isto agora seja rápido e depois também o pagamento, e que também seja disponibilizado, porque se não houver aqui alguma celeridade, podemos chegar também, estamos em junho, podemos chegar também ao final do ano. Eu acho que isso que não vai acontecer. Eu acho que há aqui um melhoramento, não é aquela expectativa que se calhar algumas pessoas esperariam, e o João Carlos Almeida veio aqui neste momento está num papel diferente, portanto, e veio fazer o papel que eu fazia anteriormente, e eu fico aqui na expectativa de que realmente a Câmara consiga, e com o Presidente, que também é verdade aquilo que o João Carlos foi buscar aqui algumas coisas que foram ditas em tempos, e que agora, portanto, na altura como oposição e agora como poder, vai ter que resolver, e eu estou convencido que consegue resolver o problema. Portanto, este ano ainda não foi, mas estou convencido que para o próximo ano, espero que no próximo ano, portanto, haja realmente portanto, um empenhamento forte neste assunto, e que no princípio do ano se consiga resolver, se consigam pôr à discussão e à aprovação estes protocolos. Agora, também há aqui realmente coisas, pronto, concordo, relativamente à distribuição, eu não me vou pronunciar muito, porque também não sei quais são as regras nem os critérios, como foi dito, não há ainda nenhum regulamento para a gente se poder orientar. Mas é o que está a ser preparado também para, eventualmente, no próximo ano já haja regulamento, já cada um saiba as linhas com que se cose. Pois, eu agora estou convencido que, portanto, a atribuição das verbas será, em muitos casos, creio que foi aquilo que já era noutros tempos, foi um prolongamento, ou foi mais ou menos a mesma verba que já era noutros tempos. O João Carlos falou aqui na questão falou, e também portanto, é comentado aqui pelo vereador da oposição, pelo Paulo Farinha Luís, aquela questão de o que é de interesse municipal e o que é que não é de interesse municipal. Realmente é um bocado subjetivo, este conceito é um bocado subjetivo. Aliás, o Presidente na altura diz até que, eventualmente, a denominação de interesse municipal poderá não ser bem aquilo o termo certo. Mas... Pois eu também considero, por exemplo, o interesse municipal, eu estava aqui a ver algumas coisas, fui presidente de uma coletividade filarmónica União Sertaginense. Nós muitas vezes atuávamos em função do interesse municipal. Éramos chamados pela Câmara para o Estiar da Bandeira, por exemplo. O Estiar da Bandeira. Mas aí é visível o interesse, é compreensível o interesse municipal. Porque ao Estiar da Bandeira, ou está a Filarmónica Aurora Padroguense, ou está a Filarmónica União Sertaginense. E, portanto, aí o interesse municipal até está neste protocolo, está lá para atuações da Filarmónica para o município. Pronto, portanto, mas, João Carlos, mas neste protocolo, nesta aprovação, estão lá as Filarmónicas, creio eu, sim. E estão lá os ranchos. Os ranchos, normalmente também tem, a Câmara muitas vezes precisa do rancho para receber, para representar o Conselho fora no outro Conselho. Pronto, isso é realmente... Há outras coisas que efetivamente não é fácil nós considerá-las ou acharmos que são de interesse municipal. São de interesse para as localidades, são de interesse para as pessoas e têm muito valor, não há dúvida que têm, porque as coletividades estão espalhadas pelo Conselho, têm feito um trabalho muito bom, um trabalho excelente, porque nós, quem vive isolado ou quem... Há um evento... Há uma coisa que para nós poderá não ter muito significado, mas localmente até tem, porque as pessoas estão ali, é um dia diferente dos outros, falou aqui, o João Carlos falou aqui num das sopas. Eu, se calhar,
era capaz também de diferenciar, não se falou em nomes de ninguém, mas eu nesse aspecto também se calhar era capaz de diferenciar algumas coisas, eu era capaz se calhar de atribuir mais em termos de valor de subsídio, mais a uma associação do que a outra, porque depois também temos que ver qual é a dimensão e o impacto da associação no Conselho, ou mesmo até fora do Conselho, porque há muitas associações que nós temos que têm um impacto local, muito local, na sua aldeia. E há outras que não, que têm um impacto mais a nível concelhio e até extra-concelhio. E aí realmente pode haver necessidade de haver alguma diferenciação para um evento mais ou menos idêntico. Portanto, isso também não me escandaliza. Agora, há uma coisa que é verdade, pronto, e que nós temos que admitir que é necessário e é imprescindível e é bom que haja alguma celeridade na questão do regulamento para que possamos primeiro aquilo que foi dito relativamente a esta matéria noutros tempos, e segundo, também para nós nos podemos orientar melhor e saber realmente, porque as associações também a falar daqui que as associações no que diz respeito também ao esclarecimento, temos tido cuidado de fazer reuniões com as associações, esclarecer as regras, etc. E os critérios. Nessas reuniões, provavelmente, haverá critérios que são definidos e com os quais todos estão de acordo, digo eu. Eu não participei em nenhuma dessas, nem quando estava, também quando estava na Filarmónica, normalmente não éramos chamados para isso. Mas eu acho que é importante portanto, que estas coisas se façam. E depois também há aqui outra questão, que é fazer-se isto tudo, os subsídios e tal, mas depois também se pedir responsabilidades. Parece que isso também está salvaguardado, mas eu acho que isso também é muito importante. A Câmara não pode estar a distribuir dinheiro e depois não saber ou não ter o feedback daquilo que foi distribuído e como é que ele foi aplicado. Normalmente é bem aplicado, mas para salvaguardar determinadas situações, eu acho que é muito bom que a Câmara também peça portanto, os planos de atividades, porque acho que são pedidos, no final do ano, cada um apresentar a forma como é que gastou o dinheiro e depois, em função disso, distribuí-lo também. Portanto, este ano foram, como já disse o João Carlos Almeida, foram quantos? Foram 172 mil euros. No ano anterior teria sido um pouco menos, foram 164 mil. Eram também menos associações, eram 51. É natural que as associações estão a crescer, há aqui alguma vitalidade no Conselho, como diz o Presidente, estão ativas, estão vivas, portanto, estão em crescimento. Provavelmente a Câmara vai ter que disponibilizar aqui mais algum dinheiro, mas mesmo assim não estamos a falar. O que foi distribuído para as associações é aquilo que se gasta com 2 equipes de futebol. Portanto, não vejo aqui duas equipes de futebol levam tanto como 60 associações, portanto, não há aqui nenhum escândalo e eu acho que, portanto, a Câmara está a fazer, na minha perspectiva, está a fazer o investimento correto. Aliás, eu sublinho isso, ninguém está aqui a colocar em causa os 172.875 euros por 60 associações, não é isso que está em causa de maneira nenhuma. Aliás, uma das coisas que eu disse na Assembleia Municipal foi até, e sublinhei, na altura do PSD, o aumento de um ano para o outro do montante dos apoios às associações, porque são instituições importantes para o Conselho, para a vivência das pessoas a nível de aldeias, porque se não forem as associações, a aldeia morre, não se passa lá nada, e isto é muito importante porque, pelo menos aos fins de semana, funciona e portanto há eventos que mobilizam as pessoas, que é visível de lugar para lugar. Portanto, não está em causa isso. Está em causa é o tipo, aquilo que se defendia antes e o tipo de critérios aplicados, que são muito idênticos. Aliás, houve associações que se queixaram que perderam apoios. Há situações pontuais que perderam apoios em relação aos que tinham já anteriormente. Houve aqui uma distribuição de forma diferente e houve associações que perderam. Agora, estamos aqui a falar, há associações daquelas cultural e recreativa que é para aqueles eventos como falámos, os passeios pedestres, passeios de tratores, que já se começam a usar muito,
todos esses eventos que se vão realizando, e depois tem depois no final, muitas associações têm 300 euros, 600 euros, 1000 euros num ano. Não é isso que vai fazer com que a associação possa colocar-se à sombra e viver dos apoios da Câmara Municipal. E depois há a Filarmónica União Sertaginense, que tem no total 21 mil euros. No fundo, já é um montante que se justifica para que aqui sim o interesse conselheiro, porque se não houver apoio conselheiro, como é que nós tínhamos 2 filarmónicas no Conselho de Acertar? Sem apoio era muito complicado. Não, e por isso é que fica a obrigação dessas coletividades fazerem alguma coisa Exatamente. para o município, em representação do município, porque muitas vezes é-nos solicitado. No fundo, até representações do município, até diz mesmo Hastear, Maranhão, onde estarão presentes, e, portanto, fardamentos, desenvolvimento de atividades musicais, porque é necessário. Nós sabemos que é necessário. Portanto, depois temos, para além da União Sertaginense, temos depois também a Aurora Pedroense, que é valores muito idênticos. Não há aqui uma diferença substancial. Não, nestas associações temos... De raios folclóricos temos... Três. O Pedrógão Pequeno e 2 encernados, todos mais ou menos 7.500, 8.500, por aqui. Portanto, tem aqui também a questão da representação do município no caso de Sernaste até temos uma coisa que é representativa, que é o festival, não é? Decorrer durante a Romaria. A Romaria. Portanto, é assim, tudo isto há que protocolar, ninguém está contra. Agora, se nós olhamos para um protocolo e vimos coisas idênticas, iguais. Aliás, eu até chamava a atenção nesta situação do passeio micológico, e então se conseguiu, até porque não vale a pena estar a falar nas associações. Numa situação está, interesse conseguiu 500 euros. Na outra situação, o mesmo classificação, interesse conseguiu 150 euros. Com uma diferença é que a outra associação só tem os 150 euros, tem passeio micológico mais magusto. Quer dizer que o mais magusto prejudica. Mais magusto quer dizer que tem castanhas, tem mais despesa, recebe menos. Portanto, é um pormenor, no meio disto tudo, uma diferença de 350 euros em 2 associações, mas que se eu fosse uma associação a fazer esta atividade, porque provavelmente vamos ter que chamar uma pessoa entendida, vamos ter que lhe pagar, se não é um favor que nos faz vir fazer o passeio micológico, mas os profissionais não estão lá para, no fundo, fazer os trabalhos só porque não falta convites, não é? Na altura dos passeios micológicos não faltam passeios micológicos por aí. E, portanto, é assim, o evento tem os mesmos moldes, as mesmas despesas. E, portanto, ser tratados de forma diferente de uma associação para outra, eu acho que não faz sentido. E, portanto, acho que aqui é que tem que haver mais cuidado, e principalmente quando sabemos que anteriormente criticámos conforme criticámos e depois não melhoramos da forma como defendíamos. Sem tempo, não há tempo, é complexo, mas vamos lá ver. Eu estou a acabar de dizer que, infelizmente, protocolos é copy-paste. Infelizmente não alteraram, porque não foram alteradas as cláusulas para melhorar, seja o que for, ou até mesmo para piorar. Podia ser. Não foi melhorado coisa nenhuma, os montantes são exatamente os mesmos, infelizmente, e, portanto, se é só fazer uma cópia e dizer assim, meus amigos, venham cá em janeiro para assinar o protocolo para vocês começarem a receber. Porque enquanto não assinamos o protocolo, não recebemos. Isto não é compreensível. Podem dizer o que quiserem, mas não é compreensível. E depois, somado a isto, todas aquelas associações com responsabilidades, que têm outras entidades que vão pelo mesmo sistema de não pagarem, mas isto já é crónico, eu pergunto se é isto que querem para as associações do nosso Conselho. Portanto, não será com certeza, até porque de vez em quando nós até sentimos a solidariedade de parte do município quando outras entidades não pagam.
Então porquê que o próprio município faz a mesma coisa? É essa crítica que eu tenho que deixar bem explícita para que em anos seguintes não tenham tendência a continuar e a prejudicar situações que são, de facto, de grande responsabilidade. Vítor Cavalheiro, ainda queria dizer mais alguma coisa? Sim, não, eu queria dizer, pronto, tudo, estamos aqui a falar em muitas, 60 associações, e eu agora também já estou à vontade para poder falar, porque eu portanto, não estou ligado a nenhuma associação, portanto, posso ser sócio, mas não estou ligado a nenhuma, e anteriormente era presidente de uma associação. Eu acho que, e acho muitíssimo bem que realmente se reduza e que se consiga abreviar e fazer no início de cada ano os protocolos. Mas há aqui duas ou três situações que são muito diferentes daquilo que estamos aqui a falar. Porque uma coisa é atribuir 150 euros ou 200 ou 300 euros a uma associação, ou 500 euros mesmo a uma associação, e a associação recebê-los em janeiro ou recebê-los em agosto ou setembro. Faz diferença, mas não estamos a falar de uma grande diferença. Faz diferença, pronto, devia ser no princípio do ano, tudo bem. Mas há, por exemplo, o caso das filarmónicas, causa moça, e eu na altura fui muito crítico e falava muito nisso, porque eu acho que uma filarmónica é totalmente diferente daquilo que estamos aqui a falar, totalmente. E os ranchos ligeiramente diferentes, não na mesma dimensão, e digo isto porquê? Porque uma filarmónica tem que pagar um maestro todos os dias, todos os meses, ao final de cada mês tem que lhe pagar, e não lhe paga 100 euros, nem 200, nem 300, nem 400, nem 500, paga-lhe mais do que isso, como nós sabemos, como toda a gente sabe, portanto paga-lhe mais do que isso. Portanto, aí faz muita diferença. E por isso é que eu muitas vezes era muitíssimo crítico relativamente. Não estou agora a dizer que não seja importante fazer-se, mas eu acho que tem que. Eu considero que o caso das filarmónicas e dos ranchos não deviam estar neste bolo. Eu não sei se o CCD está neste bolo ou não. O CCD, Centro de Cultura e Desporto da Câmara, não sei se está neste bolo das 60, também creio que não está, também creio que está à parte, como está o futebol até. Mas eu acho que as duas filarmónicas do Conselho, e agora estou à vontade porque não tenho responsabilidades em nenhuma, e os ranchos, mas mais até as filarmónicas, porque os ranchos normalmente é a prata da casa, é quem ensaia é alguém da casa, tem despesas também, os ranchos, mas nas filarmónicas não, tem que pagar ao maestro todos os meses. E quando eu ia gritar, ou quando eu ia barafustar, a dizer que recebíamos no final do ano, porque nós tínhamos que andar a pagar e chegámos a ter problemas, não ter dinheiro e ter a ameaça do maestro a dizer ou paga-me ou eu não venho. Eu uma vez até lhe disse, olha, eu vou-lhe pagar, mas o senhor fica em casa enquanto a Câmara não nos der o subsídio, o senhor não venha mais, que fica lá em casa. Fazia muita diferença. Portanto, estamos a falar de coisas. Agora, concordo que seja feito no início do ano, é o que eu digo, uma associação que tem um subsídio de 150 euros não deixa de fazer a atividade por não ter lá o subsídio de 150 euros, digo eu. Porque há sempre uns beneméritos, há sempre alguém que adianta o dinheiro, há sempre aqueles carolas, como o João Carlos disse, é verdade, que são eles nas aldeias que movimentam, que fazem estes eventos e que são muito úteis para as pessoas, porque as pessoas estão ali no fim de semana e acabam por beneficiar destas coisas, não é? Destes eventos. Não fará a mesma diferença. Portanto, eu até acho que deveria haver aqui. Há o pacote do futebol, portanto, que esse é um pacote extra e um pacote totalmente à parte, e não precisam de fazer barulho porque o dinheiro cai logo lá, não é preciso fazer barulho. E há o pacote das filarmónicas que andavam sempre, deveria haver das filarmónicas e dos ranchos, e depois sem menosprezar e sem tirar valor a nenhuma das outras coletividades, mas pronto, e também ser feito com a mesma celeridade, embora também precisam do dinheiro para o evento, mas estamos a falar aqui de três situações que acho que a Câmara deveria diferenciá-las no meu ponto de vista. Era aquilo que o João Carlos há pouco falava nas associações com responsabilidades e que, não estando aqui integradas, mas que também sofrem com esse problema. Têm responsabilidades, têm que ter pagamentos, têm que pagar no fim do ano. Agora também há outras que têm. Quem tenha, por exemplo, não sei como é que fazem, mas quem tem luz para pagar, água, rendas não digo, mas
São encargos, por exemplo, no caso da Filarmónica, era um encargo razoável, pagar luz para um edifício daqueles, com a atividade, ensaios, etc. Os ranchos a mesma coisa, provavelmente, se tiverem instalações da responsabilidade deles, eles também terão encargos no final, a grande maioria das outras não será da mesma forma, digo eu. Tem um barzito que ajuda, etc. Pronto, é assim, eu não queria falar. Eu percebi que... Eu não queria falar... Pronto. Mas vamos lá ver. Nós temos 2 associações no município da Sertã. Também são associações, mas são associações humanitárias dos bombeiros. Eu não queria falar diretamente. Tem protocolos à parte, não é, João Paulo? É assim, o protocolo foi aprovado antes destas 60 associações, como do futebol. Mas não adiantou muito, porque, no fundo, até ao dia de hoje, as associações humanitárias dos bombeiros ainda não receberam nada da Câmara Municipal. E estamos a falar, quando falamos em responsabilidade, estamos a falar em responsabilidade de 50 mil euros mensais, despesas fixas. Portanto, não é aquela associaçãozinha ali da esquina que quer fazer uns eventos. Estamos a falar das responsabilidades. Eu não queria falar diretamente dos bombeiros, mas de facto está-se aqui a falar das filarmónicas, dos ranchos, do futebol. Mas para mim, das associações, nós temos que saber quando falamos de associações e de associações. E há associações, de facto, que são interesse público, são interesse concelhio e muito mais do que isso. Muito mais do que isso. E com responsabilidades muito sérias. Quando nós estamos a falar nos dias de hoje, durante a semana que vem, as associações, a Liga, a Federação dos Bombeiros e os bombeiros vão reunir com a entidade do LS que só aos bombeiros da Sertã deve 228 mil euros. No total, a Associação Humanitária dos Bombeiros da Sertã tem 309 mil euros na rua. Acrescido a tudo isto, pode-se colocar a questão como é que se paga 50 mil euros por mês de encargos fixos. É disto que estamos a falar. É destas associações, quando se diz que têm responsabilidades. E é disto que não pode acontecer. Portanto, há associações e há associações. Portanto, esses protocolos que vocês agora que assinaram recentemente, ou quando foram assinados com o futebol, deveriam ser antecipados, porque esses não há questão de plano de atividades... Não há um regulamento novo, não há um protocolo novo. É o mesmo do ano passado, do outro ano. Infelizmente, já disse aqui mais que uma vez, infelizmente não há alterações. Portanto, se não há alterações, se é o mesmo do ano passado, porquê é que não foi colocada à disposição para assinar em janeiro e é só colocada para assinar em junho. E como sabemos, só é possível receber a partir do momento em que os protocolos são assinados. E é isto que estamos a falar. E é isto que eu critico. Mas eu agora só... Eu não falei nos bombeiros porque pensei que fosse realmente uma situação que eu também não os engloba aí naquilo que estamos a falar, completamente à parte. Porque eu pensei que os bombeiros fossem, o protocolo fosse no início do ano, e que não é evidente que nem comparo o protocolo dos bombeiros às filarmónicas, como eu disse, não é? São coisas distintas para mim. Também não falei nos bombeiros porque pensei que fosse uma situação ultrapassada. Por isso mesmo estamos aqui a falar, são situações que são tratadas separadamente, são, sim senhora. Mas do separadamente estamos a falar numa sessão de Câmara para outra, por exemplo. Estamos a falar em finais de maio, em vez de ser inícios de junho. Agora, isto não pode acontecer. Se não há um regulamento novo, se não há um protocolo novo, se não há nada que acrescente ou que retire, então é a continuidade do ano anterior. Porquê o atraso? Não se justifica um atraso destes. Portanto, é esta crítica que eu tenho que deixar e que não pode continuar a acontecer nem pela Câmara Municipal, nem pelas entidades que têm responsabilidades. E por isso vamos lutar para que as coisas deixem de acontecer como estão a acontecer. Porque para mim, é uma irresponsabilidade das entidades que têm responsabilidades.
Já agora, eu relativamente à OLS, eu estou perfeitamente de acordo com aquilo que o João Carlos está a dizer. Eu sei que a OLS, normalmente, pronto, nós temos muitos problemas e a OLS retarda sempre essas situações. Eu não sou gestor da OLS, mas se calhar a OLS tinha que olhar um pouco mais para a gestão para que efetivamente isso não aconteça, porque depois chega-se ao fim do ano, vai-se do Orçamento do Estado mais não sei quanto e está o problema resolvido. E o que se passa-se ao lado, portanto, não digo que seja o deixar andar, mas muitas vezes eu acho que a OLS devia ter um bocadinho mais de cuidado eu estou a falar por aquilo que a gente sabe e vê, para não acontecer estas situações. Porque nessas alturas, quando tem que ser as próprias direções das instituições a pôr o nome à frente. Exatamente. E a OLS também sabe que isso que acontece. A OLS, no fundo, deve às associações humanitárias dos bombeiros do distrito 1 milhão de euros. Mas só a Proença Nova e a Sertã é 40%. Mais de 40% só estas duas associações. E, portanto, é evidente que chegamos a um ponto que temos de tornar... A pressão não é só... pedimos reuniões, pedimos para falar em privado, mas depois temos de tornar público por uma questão de pressão, porque depois vai continuar tudo na mesma. E estas coisas não podem ser assim, porque, no fundo, não há instituição que aguente. E depois é assim. Numa associação como das que estamos a falar, quem é que são os responsáveis? A direção. Qualquer assunto financeiro que seja necessário por uma associação destas, é a direção que tem que se atravessar, porque a associação não tem poderes para assumir. A associação em si tem que ser alguém que assuma a responsabilidade. Desse alguém é os membros da direção. Membros da direção que não são remunerados. Portanto, e que mexem com 1,5 milhão de euros por ano. Portanto, é assim, as pessoas têm que ter noção, de facto, de que há responsabilidades e que, ao assumir estes assuntos, têm que, de uma forma ou de outra, minimamente, têm que, não diria que fosse, que não haja nada em falta, sim, pode haver, mas, no fundo, neste caso, em concreto, a mais de 90 dias, pode ser até quase a um ano, na ULS são 100 mil euros. Depois o resto é por aí abaixo, a 60 dias, a 30 dias. Mas pronto, há coisas que se aguentam, há coisas que deixam de ser, no fundo, possíveis, não é? E, portanto, quando começa a ser mais do que uma instituição a não colaborar, as coisas complicam-se. E, portanto, é este tipo de situações que nós, tanto aqui como no outro lado qualquer, temos que lutar para que, e muitas vezes as tornar públicas, para que as pessoas saibam que as pessoas não estão a cumprir. Muito bem, avançamos então para o próximo tema, que é também proposto pelo João Carlos Almeida e que tem a ver com o projeto, sim, Sertã, inclusão e mediação, e no papel que pode ter no desenvolvimento do próprio Conselho. João Carlos Almeida. Eu trouxe este tema porque, no fundo, é muito visível na Sertã neste momento, é visível por todos, com certeza, a quantidade de pessoas estrangeiras que nós temos na Sertã. E há pouco também vi uma reportagem em Vila Nova de Mil Fontes, em que metade da população já quase que é estrangeira. Porquê? Porque há lá muitas quintas, há muitas estufas, há muita agricultura e, infelizmente, muitas vezes para estes trabalhos tem que se recorrer à mão de obra estrangeira. É visível até na Sertã, porque ainda há bem poucos meses se falava que havia mais de 500 pessoas do exterior. Neste momento, se calhar já serão o dobro. E também é visível porque começa a haver alguma procura de trabalho que não existia anteriormente. Algum trabalho, se calhar, menos qualificado, dependendo das circunstâncias, mas, de facto, há uma movimentação que não era visível anteriormente, e eu até como empresário já o verifiquei, e também, provavelmente, a recorrer também de algumas situações pontuais que vão aparecendo, porque, infelizmente, muitas vezes é a única forma que nós temos para aumentar
a mão de obra do nosso trabalho. Aliás, deixa-me interromper, ainda há pouco tempo o Presidente da Câmara, julgo que até foi nesta conferência que decorreu na Sertã para apresentar o que tem sido feito por este projeto, falava na questão de, pelo menos, atingiu-se um ponto em que nas escolas o número de alunos deixou de cair para pelo menos ficar estabilizado e, em alguns casos, até a subir, o que é também mais um sinal de que há muita gente a regressar, a vir para aqui e, essencialmente, casais jovens com filhos que vêm para a escola. Há pouco tempo, por exemplo, falava-se que, por exemplo, a escola da Comiada tinha lá 5 nacionalidades diferentes. Exatamente, e portanto aquele exemplo que eu disse de Mil Fontes aumentou em quase o dobro da população, mas de 80 nacionalidades diferentes. O que pode também se originar alguns problemas. Aliás, na peça foi ouvido que havia algum receio de algumas pessoas, que não tendo casos em concreto, mas pronto, que no final do dia, que na rua principal, que é um movimento que, no fundo, que não é muito habitual, e isto, para a economia local, é positivo, não temos dúvidas disso, e até para os empresários das mais variadas atividades. E, portanto, isto é uma questão de também ajudar, no fundo, as pessoas poderem integrar melhor, e este gabinete, que, no fundo, de inclusão e mediação, foi criado ainda no tempo do PSD e, em boa hora, está a ser colocado em marcha. Isto é um projeto que tem a entidade beneficiária, a Câmara Municipal, mas tem o apoio, a entidade parceira, que é a Santa Casa da Misericórdia, de que agora o Vítor Cavalheiro é responsável, é provedor. Eu penso que, portanto, isto trouxe o tema porque dizia na peça da Condestável que o projeto, sim, já realizou 474 atendimentos e provavelmente algo poucos repetidos, digo eu, portanto terá sido 474 pessoas diferentes, tirando um ou outro caso, digo eu, porque não tenho essa informação. Mas, no fundo, nós fomos um país de imigrantes e também temos que dar, porque é também necessário para nós, para a nossa atividade, para a nossa economia, dar oportunidade a quem. É evidente que alguns podem, às vezes, tirando um caso, outro, como aconteceu em França, em Nancy, um refugiado sírio que atacou crianças, esfaqueou crianças e adultos. Um caso, digamos que isolado, um caso de doidice da pessoa, de algum problema psiquiátrico, mas no fundo, a França, então, é um dos casos em que tem grandes problemas com uma parte da imigração, tem grande parte da população que não é francesa. Mas é o que faz crescer a França. Se não fosse essa força que está lá, as coisas não seriam da mesma forma. E, portanto, eu vim também na peça, e eu tenho aqui alguma dúvida, e talvez o Vítor Cavalheiro nos possa elucidar, que gostaria de ver continuar, disse o Vítor Cavalheiro, no terreno para criar pontos e raízes na comunidade e receber que recebe, e na comunidade que recebe e na que chega. Ou seja, parti aqui do princípio, isto como foi uma candidatura, acho que tem um princípio e um fim. O Vítor Cavalheiro diz que gostaria de ver continuar no terreno, portanto, provavelmente poderá elucidar-nos quando é que isto termina, ou se tem possibilidades de continuar, mas eu acho que, de qualquer forma, com ou sem candidatura, este gabinete de apoio devia de ter continuidade nos tempos que correm, porque cada vez mais há necessidade de pessoas que vêm, porque não são enquadradas, além que na reportagem que tive a oportunidade de ver, dizem, é conhecido como Portugal ser dos mais fáceis de integração, de virem para Portugal para poderem começar a trabalhar. No entanto, também não é o caso da Sertã, não tenho conhecimento nenhum, mas de facto há situações de empresas que tratam só de trazer pessoas
Portugal e que levam 10, 15, 20 mil euros. Isso é mais lá para baixo, para a zona das estufas? Vila Nova de Mil Fontes. Pronto, exatamente. Sim. Acertar, porque eu sei que tenho conhecimento, vem cabo-verdianos, por exemplo, vêm em princípio, a pessoa sozinha tentar integrar-se, provavelmente mais tarde vai querer trazer alguns familiares, mas no fundo são pessoas que vêm à sorte e que vêm, no fundo... Tal como muitos de nós fomos. Nós fomos, nossos pais, nossos avós que foram de assalto muitas vezes, passaram a fronteira de assalto, nem sequer podiam entrar no país e depois conseguiram arranjar trabalho e muitas vezes só com um contrato de trabalho é que poderiam integrar-se, porque quantas vezes é que eu tive que provar que era... ao passar-se a fronteira, tínhamos que provar que éramos turistas. E para sermos turistas, tínhamos que ter meios. Não vamos fazer turismo sem... Para onde é que vão? Como é que vão? Onde é que vão ficar? Portanto, havia regras. E muitas de nós conseguimos ultrapassar essas regras e hoje as pessoas vingaram através dessas aventuras, digamos assim. As coisas hoje estão muito mais fáceis, não são as mesmas, mas nós verificamos que são... Quantas pessoas perdem a vida a tentar atravessar o Atlântico para vir procurar situações melhores, porque não é uma fronteira física que se ultrapassa a pé, como faziam muitos dos nossos conhecidos e familiares. E, portanto, digamos que eu trouxe exatamente para nós todos tenhamos também alguma atenção pelo que está a passar, guardar algum respeito pelas pessoas que, não arranjando problemas, vêm para tentar resolver a vida deles e que muitas vezes nos vêm ajudar também a nós próprios. E eu costumo dizer que todos merecem respeito até ao dia em que deixem de o merecer, como é evidente. E portanto, é mais uma realidade que nós estamos a passar. E como dizia alguém, a chegada ao Conselho da Sertã de muitos migrantes faz lembrar os tempos em que muitos dos nossos partiram para outros países em busca de uma vida melhor. E nós sabemos nos países onde eles vêm que muitas vezes é difícil ter as condições mínimas que aqui, mesmo com um ordenado, dentro do ordenado mínimo, que tenham as condições e não sejam, como casos que nós conhecemos, de exploração, conseguem ter uma vida bem melhor do que aquela de onde eles vêm. Portanto, acho que é positivo porque trabalham também com vontade e porque vêm depois que têm os resultados no final de cada mês. Vítor Cavalheiro, esta questão deste programa, aquilo também que eu percebi é que este programa tem um prazo e aquilo que se pretendia era que ele fosse... Eu julgo que isto será um género de um CLDS, que tem aqueles programas, aquele tempo em que é feito e depois tem que se candidatar novamente. Pois é, assim, o projeto CIM, Sertã, Inclusão e Mediação, como disse o João Carlos aqui, foi um projeto, a candidatura foi no tempo do PSD, mas o projeto teve início já em fevereiro de 2022 com o Partido Socialista no poder. O projeto foi um projeto candidatado a fundos comunitários, foi financiado em 61 mil euros pelos fundos comunitários e 10.700 à Câmara, portanto o projeto tem este valor global, 71 mil euros mais ou menos. Terminava em janeiro e já comigo na Santa Casa da Misericórdia, que é a parceira do projeto, como se sabe, já comigo foi prorrogado, portanto o prazo foi prorrogado por mais até 31 de maio, a data em que terminou com o colóquio que fizemos na Casa da Cultura no dia 30, portanto. E agora, quer dizer, como estava aqui, como o Luís Pescaia estava a dizer, espera-se que surja uma nova oportunidade para, ao projeto sim, ou outra coisa que lhe queiram chamar, mas para que se conseguisse implementar na Sertã um novo projeto deste ano. Este é um projeto que muita gente desconhece, não valoriza, porque é um projeto muito específico, destinado essencialmente ou totalmente a esses migrantes que vêm e, por acaso,
Eu tenho aqui, eu sei que nós, portanto, foram muitos, como já disse o João Carlos, os atendimentos foram muitos. É curioso, temos aqui alguns, por exemplo, na Ucrânia, 11, São Tomé, a comunidade de São Tomé, como nós sabemos, está a implementar-se muito aqui na nossa zona. São tomenses recorreram ao projeto 51. A maior comunidade que recorreu ao projeto foram brasileiros, 82. Portanto, depois temos também comunidade cigana 22 que também recorreram ao projeto, embora nós muitas vezes não nos apercebemos muito bem de que teve lá um casal de ciganos no colóquio, portanto, que vive aqui, creio que vive em São Jardim, simpáticos, espetaculares e tal. Pronto, mas a comunidade cigana, neste momento, não se manifesta muito, ou nós nem nos apercebemos muito, eles fazem a vida deles, nem nos apercebemos muito. Mas pronto, era bom que se integrassem também na sociedade. No Reino Unido são 33 também, e depois há aqui alguns, Israel 2, porque é que pensava que de Israel, do Iraque 1, da Holanda 1, da Escócia 1, da Colômbia 6, isso também já ouvi falar que está do Chile 3, de Cabo Verde 3, da Bélgica, da Argentina, da Angola, da Alemanha 13, portanto há aqui uma série de... Estamos a falar quase de 20 nacionalidades diferentes. Um montão de nacionalidades diferentes, que é curioso realmente. E a maior parte das pessoas não se apercebem, mas este projeto deu realmente deu para perceber que há muita gente aí e que era importante, porque eles chegam cá, ficam completamente à deriva, e este era um projeto que os ajudava e muito, como nós vimos aqui naquela peça que a Rádio Condestável passou, e naquilo que foi dito pelas pessoas que estavam no projeto, porque estavam duas pessoas ligadas ao projeto, uma coordenadora, que era a assistente social da Câmara, e a outra psicóloga, que era da Santa Casa da Misericórdia, e que ainda está em funções na Santa Casa da Misericórdia, embora o projeto tenha terminado, mas vai terminar também no final deste mês, termina o contrato, e o projeto já acabou. Tínhamos muita vontade em que continuasse. Vamos ver como é que conseguimos resolver esse problema, porque esta mediadora psicóloga da Santa Casa era útil, como foi dito lá, era neste atendimento, mas não só também nisto, era naquilo que fazia depois a nível das escolas, e até da própria instituição. Eu disse lá na altura, por exemplo, nós neste momento na creche, se lá formos, já lá temos muitos miúdos destas origens, de pessoas que estão por aqui, é visível lá, portanto já estão mais ou menos integrados, estão bem integrados. Agora, a verdade é que o projeto terminou. Este colóquio, acho que foi também um colóquio, não teve uma aderência grande, porque nós sabemos, como eu digo, as pessoas, a grande maioria das pessoas, projeto CIM, ninguém sabe o que é. Sertão, inclusão e mediação, pouca gente sabe, não é por mal, mas é mesmo assim. O título que escolheram, Sertão Acolhe, acho que foi um título muito feliz, porque Sertão Acolhe, Sertão é realmente, Sertão, quando digo Sertão é o concelho, é realmente um concelho acolhedor. Estou aqui a Sernás está aqui a acolher duas ucranianas que eu conheço mais ou menos bem, pronto, estão cá muito satisfeitas aqui em Sernás. Esta comunidade cigana também está aqui, na Sertão também há um montão, neste momento, muita gente, brasileiros e são tomenses, essencialmente brasileiros e são tomenses, depois haverá outros. Por exemplo, os do Reino Unido estão mais no Conselho, mas estão mais lá para as zonas do Rio. São comunidades diferentes. Muito diferentes. Interesses distintos, bem para fazer a vida deles. Mas estavam lá, o Luís Pescaia viu, estavam lá duas senhoras do Reino Unido, que fizeram até, portanto, um testemunho muito extenso a dizer maravilhas deste projeto, que os ajudou muito. E eu creio que ajudaram, porque há muita gente, como eu agora ir para o Iraque e chegar lá, e o que é que eu vou fazer? Aqui tem ali um sítio que agora infelizmente acabou, e que eu estou convencido que, não sei como é que a Câmara quer resolver o problema, não sei se... Este projeto era um trabalho feito com a comunidade intermunicipal do Médio Tejo, julgo eu, que tinha a ver com também tinha a ver com a candidatura. Eu julgo que... Mas também nesta altura em que cada vez mais se chegam a Portugal tanto imigrante, acabar com uma coisa destas a nível nacional não é de bom tom. Pois, onde mais se justifica. Sim.
E como foi dito, e bem, o Presidente na altura disse lá, na intervenção que fez, que há mais de 500, nós temos cá mais de 500 imigrantes no nosso concelho, e os alunos na escola já aumentaram, e nós na creche também já temos, nós não temos mais porque não podemos ter mais. Nós vamos ter um problema agora aqui também, com esta comunidade toda que cá está, que foi que eu há pouco até conversei com o João Carlos Almeida, é que realmente, com a creche, nós vemos muita gente jovem aí, muitos jovens, pronto, estrangeiros, brasileiros, são tomenses, gente jovem, com miúdos, às vezes andam um no carro e andam outro ao colo, portanto, vai ser um problema a questão da creche. Aliás, o fenómeno é mais visível ainda nas escolas. Nas escolas, pois. A presença de mais miúdos. E até o crescendo número de alunos que antes era em decrescendo, agora é em crescendo. Portanto, há diferença visível, mais visível, obviamente, mas também nas ruas. Nas ruas da Sertã também já é visível. É muito visível. Muito. O exemplo de Vila Nova de Mil Fontes, em que se calhar há dias em que nas ruas, segundo eles, é só mesmo imigrantes. Isso não é ainda uma realidade nossa, mas também não temos as mesmas condições, a mesma oferta de emprego, mas é visível, muito visível, de facto. É muitíssimo visível, muitíssimo. Não é muito, é muitíssimo visível. Sim, muitíssimo. Sim. E agora, quando vejo, é no dia a dia. E é como eu digo, isto vai ser também. Pronto, sabemos que nós andamos aqui muito tempo a falar na questão do interior, a desertificar-se, agora de um momento para o outro. De um momento para o outro, parece, mas também temos que criar condições para... Era isso que nós não temos, por exemplo, a nível da creche, como eu ia a falar, nós não temos condições para receber mais pessoas. Aliás, vai ficar, se calhar, alguns 40 ou 50 bebés, pronto, em idade de creche, que não conseguem entrar. A oferta tem que aumentar para bem dos que cá estão também. Para bem dos que cá estão. Os que vêm têm que ter condições, dão-lhes condições, mas os que estão cá têm que também ter condições, mesmo a pagar às vezes que não têm. Já falámos nisso. E também outra coisa muito visível é em questões de habitação. Também é, de facto, a procura e o que faz também que haja novos investimentos na recuperação, que é muito visível na Sertã, como noutras vilas. Aliás, o presidente de missionário do Oleiros disse isso mesmo, é que quando chegou, as escolas estavam a decrescer o número de alunos e agora que está a sair, por questões de saúde, está a crescer o número de alunos nas escolas, também muito derivado às pessoas que vêm de fora. E, portanto, isso é de alguma forma bastante positivo para toda a economia local, que faz mexer. Portanto, esperemos que a tendência seja essa e que seja mesmo para continuar a ter as condições para que todos tenham, eles que vêm e nós que também estamos cá, continuamos a ter as condições. Como o João Carlos Almeida trouxe este tema, que eu acho importante também, e que realmente era bom que houvesse algum, não sendo o projeto de cima, chamam-lhe outra coisa qualquer, portanto não sei se é projeto de cima ou não, mas haver alguém, ou haver alguma entidade, ou haver algum sítio onde as pessoas possam dirigir para resolver os seus problemas, porque nós sabemos que cair aqui assim, numa terra destas, e depois andar um pouco à deriva, é o médico, como se falou lá no colóquio, não há médico, porque depois como é que a pessoa se inscreve para o médico, é uma série de coisas que realmente que passam a ser muito complicadas, para não havendo um sítio onde as pessoas possam dirigir e ser apoiadas. Na minha modesta opinião, eu acho que não existindo apoios, deveria ser patrocinado pela Câmara Municipal, ter um gabinete de apoio, posso não funcionar nos mesmos modos, mas que tenha um apoio mínimo para que estas pessoas tenham sido direcionadas, porque aquilo que para nós é fácil, e digo é fácil às vezes, porque mesmo nós cá, para tratar de alguns assuntos, não é fácil, dadas as burocracias. Agora, alguém que não sabe uma única... Não sabe onde é que há de começar, onde é que há de acabar, portanto, é muito mais complicado. João Carlos, e alguns vão precisar de apoio contínuo, por exemplo, eu sei, por exemplo, destas duas senhoras que estão aqui em Cernache, ucranianas,
Elas, quer dizer, não vieram para cá, já estão há bastante tempo, há um ano ou dois. Desde o princípio da guerra? Mas continuam a necessitar de apoio. Exato. Não é? Continuam a necessitar de apoio, não dominam o português praticamente pouco ou nada, pronto, ainda andaram em aulas, mas depois também esse tal apoio, que se calhar que seria necessário haver aulas, haver forma das pessoas poderem... também não existe, mas continuam a necessitar de algum apoio, porque muitas vezes, falando, por exemplo, nestes casos, o que elas recebem é insuficiente para estarem aqui para sobreviver. Tem que haver apoios também do município, não é? Pronto, há um setor que é a ação social. A ação social da Câmara, se calhar, depois também não pode dar vazão a tudo, mas de qualquer modo, se calhar tem que fazer um esforço, que eu também estou de acordo com o João Carlos Almeida, não se pode deixar agora isto totalmente abandonado, as pessoas têm que se dirigir a alguém e a algum lado. Não é? Muito bem, avançamos então para dar uma pincelada num outro tema que o João Carlos Almeida também propôs, uma vez que os temas não eram de grande polémica, digamos assim. Tem a ver com o facto de, mais uma vez, a Ribeira Grande da Sertã a praia da Ribeira Grande ter sido certificada com qualidade de ouro. É, no entender do João Carlos, um ativo pouco explorado e a necessitar de algum investimento. É facto assim, João Carlos? Sim, eu acho que isto já não é o primeiro ano. Acho que ser distinguida a praia fluvial da Ribeira Grande com o galardão qualidade de ouro pela Quercus é um incentivo para que se faça investimento. Nós, quando vimos a fotografia aérea daquela zona das piscinas descobertas e da piscina fluvial, é uma zona extraordinária. Inclusive faz-se ali eventos anualmente, algumas situações de musicais e outras. Ainda agora, de BTT, e por aquilo que eu percebi, as pessoas iam encantadas, porque o circuito era ali mesmo em redor da praia. O potencial desta zona é enorme. E nós, bem, estamos a investir algumas dezenas de milhares de euros na praia do Turbiscal, e bem. Aliás, ao contrário do que tem sido muitas vezes, aliás, até acho que pelo Vítor Cavalheiro, em anos anteriores, que muitos dos municípios são conhecidos por ter praias fluviais de qualidade, com bons investimentos, grandes investimentos, e que nós não temos praias fluviais condignas para apresentar. Temos agora este grande investimento que vem de trás e que está a ser continuado na praia fluvial do Turbiscal. Temos aqui, esta situação da praia fluvial da Ribeira Grande, que eu conheço desde a escola secundária, que já íamos para ali. Fugiam às aulas para... Fugia às aulas, porque era ali próximo. Melhorou muito com as condições da piscina coberta, das piscinas descobertas, e com este investimento da Câmara Municipal, onde funciona o restaurante, condições espetaculares, com grande potencial. Investiu-se ali em situações de mecanismo de ginástica de manutenção. Temos um potencial enorme, só que há muito trabalho aqui a fazer. Há aqui um melhoramento que se pode investir aqui para que seja, de facto, não só qualidade de ouro da água, mas aliás, para ser qualidade de ouro tem que ter outras características, e tem localização, e serviço de infraestruturas, de apoio, parque infantil, posto de primeiro socorro, zona de lazer, esplanada, parque de estacionamento, balneários, chuveiros. Tem muita coisa, mas nós vamos ali e vamos a outras praias fluviais, noutros concelhos, e há ali um elan diferente, há uma diferença. Há aqui arranjos exteriores que têm que ser arranjados, têm que ser potenciados, e é uma pena, de facto, as pessoas não aproveitarem ao máximo estas condições. E eu acho que, ao contrário de outras praias fluviais em que é preciso investir muito desde o início, aqui não. Aqui as infraestruturas básicas estão cá. E, portanto, é preciso colocar aqui, dar-lhe aqui uma pincelada de qualidade, com um investimento não terá que ser muito, muito alto, mas que temos que dar aqui, que seja uma ponto de referência que, gostando, não é aquilo de diga assim, pronto, temos que lá voltar, é bom, vamos continuadamente ir ao local porque vale a pena. E é isso que falta aqui, que eu acho que
que deve ser estudado, que deve ser projetado e que deve ter algo mais, ou mais um investimento. Portanto, era também aqui um assunto, porque foi notícia, e já tem sido notícia, e para ser praia qualidade de ouro não pode haver qualquer tipo de ocorrência negativa ao longo do ano e dos anos anteriores na água. Mas só a água, se temos água de qualidade, há que a envolvente ser tratada a condizer com a qualidade da água. Felizmente temos esta qualidade de água, podemos nos gabar disso, nem todos os anos, já passámos anos em que nem água tínhamos, esperemos que não tenhamos que passar por isso novamente e, portanto, é só uma chamada de atenção para a necessidade de olhar para este tipo de situações que muitas vezes somos chamadas de atenção do exterior. Somos nós que passamos ali todos os dias e que às vezes nem damos conta do potencial. Mas, de facto, quando temos estas chamadas de atenção já pela positiva, há que tentar melhorá-lo. Vítor, é um diamante que está ainda por lapidar, já levou algumas obras, recordo no tempo em que foi vereador, aqueles muros, aquilo tudo que depois acabou por ser levado à frente com uma enxurrada, mas depois voltou novamente tudo a ser reposto. Mas falta ali também voltar as pessoas para a Ribeira, que é aquilo que eventualmente falha, porque nós vemos outras praias fluviais dentro de vilas e que estão sempre cheias. Pois, sim, isso é verdade. Eu vou já falar nisso, mas vou aqui dizer que o João Carlos Almeida traz estes temas para me passar uma rasteira. Porque eu andei muito tempo efetivamente a falar nisto, quando estava na oposição, era uma das coisas que eu falava. E falava muita vez na praia da Ribeira Grande, e falava muita vez comparativamente com outros concelhos aqui vizinhos, que eu acho que nós tínhamos potencialidades para muito mais, e continuo a pensar o mesmo. É como diz o Luís Buscai, eu até tinha aqui uma notazita, efetivamente, portanto, aquilo tem tudo, ou tem alguma coisa, tem menos turistas e pessoas. Isso tem pouco. Tem pouco porquê? Porque já uma vez aqui disse também, até disse, olha, andava lá e veio uma pessoa perguntar-me, isto é que é a praia? Disse, e foram-se embora. Porque eu acho que aquilo não é atrativo, eu acho que tem que haver, já quando eu fui vereador, eu falava aqui às vezes, anteriormente, que era um sonho que eu tinha na qualidade de vereador e como responsável pelas obras e tal, de tornar aquela praia uma praia a sério, uma praia atrativa, como o Luís Buscaia estava a dizer. Vamos aqui à volta e as praias têm movimento, têm gente. Ali não tem, a grande verdade é essa, a qualidade de ouro. O bar tem, quando se fazem eventos, mas dizer assim, as pessoas vão para ali especificamente para a Ribeira. Não, e eu acho que aquilo tem excelentes condições para isso. Pronto, eu acho que falta realmente, eu já não estou, como o João Carlos diz, um investimento não muito alto, mas que seja um investimento alto. Faça um investimento alto na praia do fluvial do Troviscal, que em condições, o espaço envolvente, o acesso, não tem nada a localização, não tem nada a ver com aquele espaço ali. Está bem que o Troviscal merece e fez lá aquele edifício na altura, quando eu estava na Câmara também, foi feito no meu tempo, está tudo bem e tal. Mas agora havia necessidade. Já do anterior executivo PSD eu critiquei isso muitas vezes, o João Carlos sabe que é verdade, e agora continuo a pensar que também nada se fez. Eu até disse aqui, uma vez que fiz essa até foi numa reunião de Câmara, eu nem quis lá ir, se não me engano, vamos hastear. Exatamente. Eu nem quis lá ir, vamos hastear uma bandeira. Eu digo, mas eu vou hastear uma bandeira numa praia que aquilo é uma vergonha, que não tem nada. E eu não fui lá de propósito, saímos da reunião. Fez-se aquele melhoramento no tempo do PSD, o acesso a deficientes, mas não é suficiente. Eu acho que, como já dissemos aqui muita vez, eu pelo menos já disse isso, havia de haver alguém que olhasse para aquilo, um técnico, alguém. Mas isso depende sempre, a iniciativa parte sempre do Executivo. E que disse, vamos aqui fazer um projeto e vamos aqui fazer uma coisa em condições. Porque os outros também têm, é verdade que nós falamos aqui praias fluviais, se calhar com menos água, talvez, do que a nossa, se calhar com menos condições envolventes, naquela área toda envolvente, e tem coisas espetaculares. E nós aqui, aquela praia ali, o movimento daquela zona é das pessoas que vão para as piscinas. Para as piscinas tem que ser a fluvial. Para as outras piscinas,
que também foram melhoradas e está muito bom. E depois tem ali aquele bar onde se fazem alguns eventos e as pessoas vão para lá, e depois para a água. Vão para lá meia dúzia de pessoas que não tem nada a ver com a coisa. E o verão todo assim, não é? Pronto, faz falta. Não é? A qualidade da água não é tudo. Ninguém vai lá. Também é um fator muito importante. Mas só pela qualidade da água. Dizer, olha, vamos para a praia fluvial da Ribeira Grande porque aquilo tem qualidade de água. É de ouro e tal. Isso as pessoas não vão para lá, porque depois a área em envolvência não é atrativa. Digamos que continua a ser uma praia fluvial com água de qualidade, mas ao natural, digamos que é aquela praia natural de Ribeira e continuamos. Isto faz-me lembrar o último investimento que na Isla de São Carlos, na parte de Proençal, já havia uma boa praia fluvial que o ano passado foi melhorada, teve infraestruturas novas, tem parques, tem infraestruturas que deixou, de facto, funcionais e também bonitas de se ver, agradáveis de estar. E, portanto, de facto, potenciar já o que existia. E é isso que eu penso para ali. Já existe, potenciar o que existe, tornar aquilo, de facto, dizer assim, eu vou de propósito à praia fluvial da Ribeira Grande porque gosto de lá estar. E não... esta questão de dizermos somos de ano para ano qualidade de ouro, mas de facto, como o Vítor Cavalheiro diz e bem, nós vamos lá e não verificamos lá numa enchente a tomar banho, tirando um ou outro passa por ali. E é isso que eu acho que também o Executivo deve ter alguma atenção como investimento que no fundo é aquilo que nós temos, a parte natural que nós temos, que é as praias fluviais, não temos mar. Mas também temos tanta costa, digamos assim, costa da água, temos tanta água a rodear-nos por todo lado e não aproveitamos. Eu tenho aqui, em 2020, quando nós já aqui estivemos, eu queria, por exemplo, o Clube Náutico do Zedra, Várzea de Pedro Moura, e depois tinha aqui a Praia da Ribeira Grande, Várzea de Pedro Moura, Praia da Azinheira do Marmeleiro, e depois, resumindo, a Sertã, com excelentes condições, não tem uma oferta credível. E nós não temos nenhum. Mas temos realmente uma área de água enorme aqui à nossa volta e depois não temos nenhuma atração, não há nada. Nos nossos concelhos vizinhos vai havendo, eu às vezes ia fazendo essas comparações aqui, vai havendo, e nós depois não temos assim ainda, ainda não houve realmente o interesse, quer do anterior executivo, este também está lá há menos tempo, o PSD também esteve lá há 12 anos e não fez nada nesse sentido. Estes estão, mas como a gente vinha falando, eu falei sempre nesta praia, sempre, porque eu acho que aquela praia ali da Ribeira Grande, aquela praia, acho que se fosse feito lá um investimento, eu acho que aquilo que era uma zona muito atrativa e que levava para lá muita gente. Penso eu, posso estar enganado, mas penso eu, e nós sabemos que ali é uma área envolvente, a maior parte daqueles terrenos são da Câmara, não é? Tudo de um lado e do outro, e é uma pena que realmente não se faça ali um investimento. Nós vamos lá, também por vandalismo, aquela parte dos os grelhadores, essa parte aí da churrasqueira, etc., vandalizada, e depois a Câmara às vezes também se desleixa um pouco na questão de reparar, porque infelizmente as coisas são vandalizadas e depois é preciso repará-las, pronto, infelizmente é isso, e às vezes não é com aquela rapidez ou com aquela celeridade que devia ser necessária, e depois aquilo não se torna atrativo e as pessoas não vão para lá, não vão para lá, ainda que a água possa ser boa, qualidade, mas depois falta o resto, falta a envolvência e as pessoas não vão para lá. E é assim, e quando dizer, olha, vamos lá que aquilo é uma praia boa, e depois não há, eu posso lá ir hoje, mas depois não recomendo a outra pessoa. Dizer, vou agora recomendar o que é que aquilo lá tem, não tem lá nada, e é assim, pronto. Muito bem, avançamos então, notas soltas, João Carlos, notas positivas e notas negativas. Notas, pronto, devemos estar aí a esgotar o tempo que nos é permitido. Às vezes abusamos um bocadinho. Notas rapidamente. Isto hoje, como foi um programa relativamente calmo, mais em sintonia aqui entre as partes, porque os assuntos assim o justificam. Eu só vou dar 4 notas positivas. Primeira nota positiva, a 10ª edição Expo Castelo, mais uma vez, a Freguesia do Castelo, o seu presidente a mostrar, de facto, a sua atividade em alta, e também foi sempre
seguido pelo Presidente, que quando havia uma edição da Expo se tinha que inaugurar qualquer coisa. A obra este ano foi mais pequena, mas não deixa de ser importante. Foi um espaço perdido na minha aldeia e que foi recuperado e, portanto, que é agradável já ver as pessoas que o usam mesmo em dias de semana. Foi uma requalificação de um espaçozinho pequeno junto a um fontenário, mas que estava praticamente ao abandono e que foi recuperado e muito bem. Portanto, essa nota positiva. A outra nota positiva é de facto as pessoas, quando não têm condições em nível político, seja quais forem as razões, neste caso por doença, o Dr. Fernando Jorge renunciou ao mandato pela Câmara de Oleiros, deu lugar ao seu vice, porque sentiu que não estava em condições de saúde para continuar à frente dos destinos do Conselho e, portanto, afastou-se, quanto a mim, quando é nestas alturas em que as pessoas devem, de facto, fazê-lo e, portanto, no fundo, agradecer pelo trabalho, até a nível político, que ele sempre representou para o PSD e, no fundo, é de facto um exemplo, em algumas circunstâncias, que do meu conhecimento, pelo menos, e que deixou uma coisa que também acho que é de seguir, que é uma dificuldade, um problema que nós vamos ter na Sertã, já temos a ter em Sernache e estamos a ter na Sertã, e que também tem Oleiros e tudo, já estamos falados aqui, fartos de falar na saúde. Mas uma das conquistas que vai começar a dar frutos, diz ele, foi a criação de um regulamento para financiar os estudos em medicina de alunos do Conselho. Eu acho que isto pode ser uma aposta interessante. Ele, como médico, apostou nisso, porque teve sensibilidade para isso, mas é uma das situações que, se calhar, temos que pensar de outra forma quando falamos aqui em tanto tipo de apoios para assegurar médicos. E a sorte de acertar neste momento ainda é ter médicos residentes que estão para reformar. Portanto, o problema vai se agravar quando nós não temos médicos residentes, que é o grande problema, que não se seguram cá, mesmo com apoios financeiros. E, portanto, acho que foi uma boa aposta e, se calhar, será das marcas que vai deixar no Conselho de Oleiros. Outra situação é a Feira do Caracol volta ao modo tradicional. Eu acho que já é uma referência para a Sertã, para Sernache do Bom Jardim. Há 18 anos que decorre e, de facto, isto só te faz sentido se a gente puder vir a Sernache do Bom Jardim, junto debaixo daquela árvore centenária que existe, e comer ali os caracóis. Portanto, já faz parte da atividade de Sernache do Bom Jardim anual, que decorre quase durante um mês de julho, e, portanto, a nota positiva é, de facto, poder voltar lá e comer lá uns caracóis junto ao edifício do clube. E, para terminar, há certas situações que às vezes as pessoas olham a nível político e não veem mais nada. Eu olho para estas coisas às vezes desprendido também da política, e espero que muitos o consigam fazer, que a Santa Casa da Misericórdia homenageou os colaboradores. Eu tenho, no fundo, muitas vezes as eleições nesta casa foram olhadas como a nível político, muitas vezes, e se calhar continuará a ser. Mas tenho que dar aqui a mão à palmatória de que uma pessoa, às vezes, com tempo, com disponibilidade e com capacidade, poderá sempre fazer melhor. Eu acho que o Vítor Cavalheiro, como provedor da Santa Casa da Misericórdia, está a mostrar, logo no início, bons exemplos. E os bons exemplos é, no fundo, reconhecer os colaboradores que já foram reformados e os colaboradores que têm mais de 25 anos e continuam no ativo. Para além de algum pequeno aumento dentro das possibilidades que poderá ter feito, mas, de facto, o reconhecimento muitas vezes é tudo. E saber reconhecer, como nós, por exemplo, parece que não foi muito, mas os bombeiros portugueses, os bombeiros da Sertã, que estiveram em Espanha e que foram reconhecidos, foi público e isso sobressaiu.
muitas vezes não é reconhecido pelos conselhos vizinhos de outros conselhos vizinhos de que nós, muitas vezes, os bombeiros da Sertã e outros vão ajudar e não são reconhecidos muitas vezes. E esta questão do reconhecimento é muito importante. E, portanto, eu acho que o Vítor Cavalheiro começou bem e desejo-lhes as maiores sortes, porque não é fácil, por amor à camisola, é uma grande responsabilidade, mas que, no fundo, quer reconhecer de facto que está a fazer alguma diferença. Muito bem, avançamos então também notas positivas e negativas. Vítor Cavalheiro, acredito que quer dizer alguma coisa acerca desta. Sim. Permitam-me aqui uma exceção àquilo que são as regras para esta. Agradecer ao João Carlos Almeida, portanto, eu estou lá, ainda estou no meu princípio, fui para lá como voluntário, já sabia que era assim. Procurarei sempre fazer o meu melhor, sabendo que realmente não é fácil, portanto é um trabalho, mas ninguém me obrigou a ir para lá, de maneira que agradeço as palavras. Depois, tenho aqui 3 notas breves. Cenários Televisivos, Festival do Peixe do Rio, balanço positivo, não acompanhei muito, mas sei que foi um balanço positivo, é a 2ª edição, parece que foi bom, portanto há realmente de continuar. Porque estas coisas são sempre importantes. Quando nós às vezes andamos para aqui todos desanimados, e no caso aqui de São Nasce do Bom Jardim foi a 2ª edição com positivo. Espero, como alguns dizem, e o Presidente também diz, que durante o ano também haja peixe do Rio, mas de qualquer modo um balanço positivo e nota positiva. Depois também, como nota positiva, o Sertanense traga aqui esta Sertanense com solução diretiva à vista. Realmente isto é um flagelo que já vem de há muito tempo, e parece que agora há uma pessoa que mostrou disponível, porque é uma notícia, não estou aqui, é uma notícia da Rádio Contestável. Vítor Tomás está disponível para... Ainda bem que há alguém com disponibilidade, porque nós criticávamos muitas vezes aqui a pessoa que lá estava, o Paulo Farinha, mas depois também não aparecia ninguém. Ainda bem que houve alguém que se disponibilizou, portanto, para dar continuidade, não sei em que modos, mas para dar continuidade ao trabalho do Sertanense, porque realmente era bom que aparecesse alguém, e o clube não morreria, mas de qualquer modo estava numa situação, num impasse muito grande. E depois a outra coincidente com o João Carlos Almeida, a do Caracol. É excelente ter voltado aos moldes tradicionais, porque assim já lá podemos ir lá buscar para comer em casa ou para comer noutro sítio qualquer, parece que não tinha o mesmo paladar. Assim ali sentadinhos, tem garantidamente outro sabor. Depois, uma não é negativa, é uma nota triste, que é coincidente com aquela que o João Carlos Almeida trouxe. Fernando Jorge renunciou ao mandato. É no sentido que não é negativa, como eu digo, é mais uma nota triste. Para já é pena que esta pessoa tenha renunciado ao mandato, mas é compreensível, estamos a falar por razões de saúde. Depois desejar-lhe a ele que tudo lhe corra bem na vida, portanto ele fez um excelente trabalho, não tenho dúvida nenhuma, por aquilo que eu ouço das pessoas lá do Leiros, e é mais nessa perspectiva. Acaba por ser triste a pessoa ter que renunciar ao mandato, quando ainda poderia ter muito para dar, mas por circunstâncias várias, por problemas pessoais, talvez de saúde também, etc., ter que abandonar, ter que deixar o trabalho. Ele fez muito trabalho, não é reconhecido, mas ter que deixar nestas circunstâncias, acho que nos deve deixar a todos nós tristes. Pronto, é mais nessa perspectiva. E desejar ao Dr. Fernando Jorge, eu não conheço o doutor, não tenho nenhum relacionamento pessoal com o Dr. Fernando Jorge, sei que fez muito, sei que era uma pessoa muito portanto aceitável e muito cordial, etc., mas pronto, já lhe as maiores felicidades agora para o resto da vida, naquilo que ele for fazer. Muito bem, assim terminamos mais uma edição do programa Prova dos 9. Lembro que o programa é emitido ao domingo, depois das 13, repete às 21 da próxima quarta-feira, e fica nessa altura disponível em podcast na página da rádio e também em vídeo no canal do YouTube em Contestável TV. Para todos, continuação de um bom domingo.